Oi pessoal, aqui é a professora Andriele. Então nessa aula de hoje eu vou revisar um pouquinho sobre proporcionalidade, que foi a aula anterior, segmentos proporcionais, retas paralelas e transversais, e logo em seguida eu vou explicar sobre o teorema de Tales, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada nós verificamos os segmentos proporcionais. Então o que nós fizemos? Nós vimos quantas vezes um segmento caberia em outro. Então, por exemplo, nós tínhamos o segmento AB para usar como um modelo e ver quantas vezes ele cabe no AD. 3 vezes. Então, por quê? 1, 2, 3. Então, nós vimos que o AB caberia 3 vezes no AD. Fizemos outros tipos de comparações, por exemplo, quantas vezes o segmento AB cabe no segmento AF. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, nós anotamos aqui 5 vezes. Quantas vezes o segmento AB cabe no AG? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nós anotamos ali, 6 vezes. Em seguida veio um submúltiplo. Submúltiplo em que? Nós pegamos o AB e criamos um novo segmento dentro dele, o segmento TU. Então, ele seria a metade do segmento AB. Né? Nós pegamos esse segmento e fizemos comparação. Agora é o dobro do outro. Por exemplo, aqui, ó. Enquanto o segmento AB, AB caberiam 3 vezes no AD, 1, 2, 3, o TU ficaria no meio. Então, entre 1A e B tem 2 TU. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao invés de caber 3 vezes, como o AB, o TU caberiam 6 vezes, porque ele é um submúltiplo. Vou dar um exemplo para vocês de submúltiplo. Por exemplo, nós temos a hora. Horas de relógio, vamos pensar nas horas. O que seria um submúltiplo de horas? Minutos. O que seria um submúltiplo de minutos? Segundos. Então, submúltiplo é a mesma unidade, porém em partes menores. É assim que nós podemos dizer, então, em relação ao segmento TU. TU estaria na metade do AB, por isso que em matemática nós chamamos de submúltiplo, tá? Ou múltiplo também, por quê? Porque é possível encontrar com uma multiplicação, ó, submúltiplo ou múltiplo. Fizemos uma atividade sobre a razão entre dois segmentos. O que seria a razão entre dois segmentos? Nós medirmos esses segmentos e compararmos qual é maior ou menor, quantas vezes um caberia no outro. É uma comparação entre segmentos, né? Por exemplo, aqui, o segmento AM. Então, eu vejo que, podemos dizer que é em centímetros, tá? O AM seria 2 centímetros. Do M até o B, 3 centímetros. O total seria 5. Se eu quero comparar de AM até BM, um pedacinho, ó, só os 2 pedacinhos, eu coloco, então, do AM, o valor é 2. Do B até o M, o valor é o 3. Então, eu digo que essa proporcionalidade está 2 para 3. É uma razão proporcional. Enquanto o AM mede 2, o MB mede 3. 2 para 3. Qual deles é o maior? O de baixo, MB. Pelo fato de um número 3 ser maior que o número 2. Então, era uma atividade para relacionar aquela questão dos segmentos, múltiplos, e para vocês irem praticando. Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, ele é um matemático, um filósofo, né? Então, ele nasceu na cidade de Mileto, por isso que ele recebe esse nome, Tales de Mileto. Tinham outros Tales naquela época, mas ele ficou famoso com o nome da cidade junto, né? Para diferenciar. Ele fez muitas descobertas importantes, muitas, em matemática, em filosofia. E agora é o seguinte, esse teorema, Tales de Mileto, ele estudou e ele praticou até ver que daria certo com outros tipos de segmentos, em que eu tenho retas paralelas, observem aqui, 1, 2, 3. Quando eu tenho 3 retas paralelas ou 2 retas paralelas cortadas pelas transversais, eu posso fazer uma proporcionalidade, que é uma razão entre um segmento e o outro segmento, montando através de uma regra de 3. Então, como ele comprovou que isso seria possível, recebeu o nome de Teorema de Mileto, Tales de Mileto, tá bom? Porque ele conseguiu comprovar que isso é verídico, sempre daria certo. Então, vamos lá.
Aqui foi no primeiro momento, foi uma introdução a esse conteúdo em que vocês teriam que falar quantos centímetros do A até o B, do B até o C, quantas vezes caberiam A e B dentro de AC, quantas vezes o MN caberia dentro do NP e uma prática mesmo de proporcionalidade. Para então entrarmos no conteúdo do Teorema de Tales. Então, observem o seguinte, nós temos aqui o Teorema de Tales. Nós temos 3 retas paralelas, observem aqui. 1, 2, 3. 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. O Teorema de Tales consiste no seguinte. Quando eu pego o segmento e coloco sobre o seu inferior, ou seja, M sobre N, a medida vai ser relativamente proporcional. Poderia colocar um sinal de igual aqui. Igual ao segmento do outro lado. Proporcionalidade de P sobre Q. Não necessariamente o M tem a mesma medida do P. Pode ser medidas diferentes. Mas em relação à proporcionalidade, é a mesma proporção, uma divisão de M para N como P para Q. Por exemplo, na hora de montar, digamos, o Teorema de Tales é o seguinte. Eu coloco M está para N, olha só, M está para N, igual, é a mesma proporção do que P está para Q. P está para Q. Por que nós usamos essa formulazinha? Porque depois, gente, nós podemos usar os números. Então, vai ter números, eu vou dar um exemplo. Vai ter um número M no lugar do M, no lugar do N, no lugar do P. E não vai ter no lugar do Q. Como que eu encontro esse valor? Montando a proporção. M sobre N, coloco o sinal de igual, P, o valor, né? Sobre o valor de Q. E aí, nós utilizamos uma regra de 3, que é esse que eu vou ensinar agora. Olha só, alguns exemplos aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui 3 retas paralelas. Observem, 3 retas paralelas. Vocês vão montar a proporção como Tales explicou, né, no teorema. 6 está para 7, olha aqui embaixo. 6 está para 7, assim como 4 está para x. Ó, 6 está para 7, assim como 4 está para x. Montei, agora eu multiplico o cruzado. 6 vezes x, 4 vezes 7. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 7, 28. Nada mais é do que uma regra de 3. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Não vai dar uma divisão exata, dá para simplificar por 2, né? Em cima fica 14 terços, ou se quiser já divide direto. 28 dividido por 6, 4,67. O que significa isso? Que esse pedacinho do x mede 4,67. Este lado mede 6, aqui mede 4. Desse lado mede 7 e aqui 4,67. Vamos para a próxima atividade aqui, da mesma forma. É só você olhar essa reta transversal que vai dar tudo certo. 6 está para 8, ó, 6 está para 8, assim como 9 está para x, 9 sobre x. Montou as proporções, multiplica cruzado. 6 vezes x, 6x. 9 vezes 8, 72. Então, dividindo 72 por 6, né, terminando essa equação, o valor vai ser 12. Encontrei o valor de x. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui? Lembrando que nós estamos usando o Teorema de Tales. Qual é o Teorema de Tales? É esse aqui. Ó, M sobre N é aqui, ó. É igual a P sobre Q. Tá bom? Foi isso que nós fizemos, usando essa formulazinha para resolver as questões. Não tem segredo, gente. É só seguir a reta transversal. Então, vamos lá. X está para 9, assim como 5 está para 6. Olha só, x está para 9, assim como 5 está para 6. Montou as duas razões, multiplica cruzado. X vezes 6, 6x. 5 vezes 9, 45. E depois divide, né? Se quiser pode simplificar. Aqui no meu livro simplificou, mas vocês podem simplesmente fazer a divisão. 45 dividido por 6, 7,5. Então, o x vale por 7,5. Substitui aqui, já encontrou, terminou a conta.
Então, 7,5 está para 9, vocês até podem testar usando uma calculadora depois, tá? Que dá bem certinho. 7,5 dividido por 9 vai dar a mesma proporção que 5 dividido para 6, tá bom? E aqui, vocês vão falar, mas agora eu não sei como fazer. Então, vamos lá. O segredo é igual nós fizemos aqui, seguir a transversal. Coloca o número sobre o outro, seguindo a transversal. Na outra transversal é uma outra fração. Mesma forma, segue a transversal aqui, ó. Transversal é essa, então eu coloco 6 está para 5, assim, ó. 6 está para 5, assim como x está para 4. Seguindo a reta, olha só, monta a razão. Seguindo a reta, monta a razão. Então, para não ter dúvidas, é só olhar. Aqui nós seguimos a reta, né? Fizemos x sobre 9, 5 sobre 6. E aqui também, ó, 6 sobre 5 e x sobre 4. Então, é dessa forma que vocês vão resolver os exercícios do Teorema de Tales, que eu vou deixar para vocês praticarem depois, tá bom? Deixa eu fazer uma explicação aqui. Esse daqui, ó. Então, vocês vão falar, mas eu não sei resolver esse. Então, tá, eu vou explicar. Mesma forma. Vocês vão colocar x mais 1 está sobre 4, assim como 2x menos 6 está sobre 6. E vai multiplicar. Olha aqui, ó. X mais 1 sobre 4, assim como 2x menos 6 está sobre 6. Multiplica cruzado, todos vezes todos. Então, olha aqui como é que vai ficar. 4 vai multiplicar por 2x e o 4 por menos 6. O 6 aqui de baixo multiplica por x e por 1. Então, vamos lá. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. Ficou do primeiro lado. Coloca o sinal de igual. Outro lado. 4 vezes 2x é 8x. 4 vezes 6, 24. Mais com menos é menos. Menos 24. Viram, pessoal? Ó, ficou montadinho aqui. O que eu faço agora? Junto os que são semelhantes. Deixo o x de um lado e o número do outro. Tanto faz se você vai escolher deixar o x na direita ou na esquerda, não tem problema nenhum. Se eu jogar esse 8x para cá, ó, jogando o 8x para cá e esse 6 para cá, vai mudar os sinais. Então, aqui tá mais, passa menos, e esse 6 tá mais, vai passar para lá menos. Então, vamos lá. Vai ficar assim, 6x menos o 8x, porque o 8 tá mais, vem menos. O resultado desse lado vai ficar menos 2x. E aqui do outro lado tá menos 24, esse 6 tá mais, vai passar menos 24 para esse lado, vai ficar menos 30, ó. Então, ficou menos 2x igual a menos 30. Esse 2, por mais que tenha o sinal de menos, o menos é do número, mas não da operação, né? Nós estamos fazendo o que com o x? Multiplicando. Se eu quiser passar esse menos 2 para cá, se ele fez uma multiplicação, ele passa em forma de divisão, com o mesmo sinal. Porque ele não muda duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele só muda a operação. Então, aqui vai ficar x igual a menos 30 dividido por menos 2. 30 dividido por 2, 15. Jogo de sinal menos com menos, mais. Por isso que o resultado ficou 15. O valor de x, calma aí. O valor de x é 15, mas eu tenho que resolver aqui. Então, vamos lá. 15 mais 1, 16. Então, esse lado AB, 16 sobre 4. Aqui, o x é 15. 2 vezes 15, 30. 30 tira 6, 24. 24 sobre 6. Viram? Encontrei o valor de x, volto e resolvo. Tá? Então, é dessa forma que nós finalizamos esse tipo de conta quando tem uma equação. Tá bom, pessoal? E aqui eu só vou explicar como que nós montaríamos para finalizar na aula de hoje. Então, nós faríamos o quê? 3, seguindo a reta, ó, igual aquela atividade que nós fizemos antes. Ficaria 3 sobre 4x mais 1. Olha aqui, ó. 3 sobre 4x mais 1. Do outro lado, 2 sobre 3x. É só seguir a reta. Seguiu a reta, não tem problema. Não vai dar errado, não, dá bem certinho. Coloca 3 para 4x sobre 1 igual a 2 sobre 3x e multiplica cruzado. Todos vezes todos, ó. 3x vezes 3x, 9x. 2x vezes 4x, 8x. 2 vezes 1, 2.
O que nós temos com esse 8x? Passa para o lado do 9x, tá? Mais vem menos. Fica 9x menos 8x, 1x. Igual a 2. Já saiu o resultado aqui. Terminei a conta? Ainda não. Eu encontrei o valor de x, que é 2, e volto e substituo. 4x, 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, aqui vale por 9. Aqui, se o x vale por 2, então 3 vezes x, 3 vezes 2, 6. Depois que você encontra o valor de x, nesses casos, você volta e substitui para finalizar. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Semana que vem nós terminamos com o Teorema de Tales e visualizamos em outras figuras também esses segmentos proporcionais nos triângulos. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço e bons estudos!